Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Hoje seria o nosso culto de cura e libertação na nossa igreja, onde nós estaríamos reunidos, clamando a Deus por uma cura, onde a medicina não nos dá uma solução, por uma libertação. Nós estaríamos ali, reunidos, diante do altar de Deus. Mas os céus continuam abertos. Lembra que nós estamos na campanha dos céus abertos durante este ano. E os céus estão abertos este ano. Então nós iremos, mesmo em casa, vamos cultuar ao Senhor. Vamos fazer do nosso lar um altar, para que ali nós possamos ter também a cura e a libertação através do poder do sangue de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias 17, versículo 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Querido Deus e amado Pai, fala conosco, Senhor, como só o Senhor sabe. Oh Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Mesmo estando, Senhor, em nossos lares, cada uma pessoa fazendo da sua casa um cantinho do céu nesta hora. Nós possamos sentir a Tua presença, Senhor, e que as Tuas mãos possam tocar em cada lar, em cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, Senhor. E que nós possamos entender que o Senhor sonda o nosso coração e o Senhor nos examina e nos dá uma recompensa de acordo com a nossa conduta e com as nossas obras. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, irmãos, o coração do homem é a fonte e a origem das vontades humanas. E esta passagem nos mostra a razão pela qual levamos uma vida de sofrimento. Existe uma frase que diz assim: ninguém manda no coração. Você já ouviu essa frase? Quantas vezes, né? Quantas vezes? E muitas das vezes a gente ouve, principalmente quando nos apaixonamos por pessoas que no fundo sabemos que não gostam da gente. Aí nós falamos: ninguém manda no coração. Eu não mando no coração, o coração é bobo. Quantas vezes também xingamos alguém e até, olha lá, hein, com palavrões, porque não conseguimos conter a raiva que sai do coração, a ira que sai do coração. Porque tudo isso provém deste nosso coração que é enganoso, que foi corrompido pelo pecado lá, quando Adão e Eva pecaram, quando eles caíram. E nos leva a tomar atitudes que nos levam à ruína, enganando-nos ao fazer-nos sentir bem diante das nossas escolhas. Você já prestou atenção nisso? Que quando nós escolhemos as coisas erradas, as pessoas podem até nos falar, Deus pode até nos mostrar, mas nós achamos que está tudo certo, porque o nosso coração enganoso fala: não, vai pelo mim, vai por mim, e nós acabamos nos estrepando. O coração do homem é confuso. Ora ele ama, ora ele odeia. Ora produz ações nobres, ora se degrada e se contradiz. A corrupção não está apenas na política, está dentro de cada um de nós. Jeremias disse: o coração do homem é desesperadamente corrupto. Ah, pastor, não, meu coração não é assim. Talvez você possa estar pensando aí na sua casa essa hora: não, pastor, meu coração não é enganoso. Meu coração não é corrupto, não. Corruptos são os políticos. Mas o nosso coração engana muitas das vezes, irmão, através das nossas ações, que muitas das vezes parecem ser belas, mas elas são motivadas por necessidade de medo de não sermos notados ou por desejo de sermos reconhecidos. Sabe? Paulo, quando ele falou aos Tessalonicenses, ele quis mostrar para os Tessalonicenses que
o Senhor, Ele sonda o nosso coração e que o nosso coração, Ele nos engana. Se nós voltarmos um pouquinho para cima, nós vamos ver que Ele diz assim, no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Meu querido, muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus e praticá-la como Ele mesmo nos disse. Buscai o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso coração se afasta do Senhor e nós não pensamos nisso daí. Não pensamos nessa passagem. Achamos que nós podemos tomar conta de nós mesmos, que nós podemos fazer aquilo que realmente nós achamos que é o certo. Mas eu te digo uma coisa, diante das nossas escolhas, nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, porque é dele que partem todas as nossas emoções. Emoções boas, emoções ruins. E nós sabemos que o mundo explora esse nosso lado emocional, fazendo com que nós tomemos atitudes erradas, atitudes impensadas, que depois lá na frente nós vamos nos arrepender. Nós vemos hoje o mundo como está. Quantas atitudes erradas nós mesmos já tomamos no passado e hoje temos a consequência disso, daquilo que nós erramos quando éramos mais jovens, quando não conhecíamos a palavra, quando não praticávamos a palavra. Atitudes que nós cometemos que hoje, se nós formos olhar pelo lado racional e não pelo lado emocional, nós não cometeríamos. Coisas que nós compramos que nós não compraríamos, porque nós agimos pelo lado emocional. E o mundo se aproveita desse nosso lado emotivo, desse nosso coração enganoso, para nos explorar. O nosso coração, ele é carnal, ele é carne. Nosso coração é uma bola de carne que tem dentro de nós. E ele já começou desde a época de Adão e Eva, sendo corrompido, quando, através do desejo de Eva, de conhecer o lado obscuro da coisa, ela ouviu a voz do inimigo. E ela já conhecia a voz de Deus, mas mesmo assim ela quis ouvir a voz do inimigo por causa do desejo do seu coração. O Senhor, Ele conhece o desejo do nosso coração, mas Ele nos diz que nós deveremos ouvir aquilo que Ele tem de melhor para nós. E a carne, como o nosso coração é carnal, existe uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. O nosso espírito, ele quer dominar a carne, a nossa carne quer dominar o espírito. Existe aquela historinha que diz que você tem dois animaizinhos. Um se alimenta de carne e outro do espírito. Qual que você se alimenta mais? Qual o que você alimenta mais? O do espírito? Ou você procura alimentar mais o da carne? Se você abrir as palavras lá em Mateus 15, 19, você vai ver algo interessante. Algo muito interessante. Mateus 15, 19, que nos diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Aqui, Jesus estava dizendo para aquele povo que o que sai do homem, de dentro do coração, é o que torna impuro. Porque a impureza muitas vezes está dentro do homem, naquele coração maligno, naquele coração insensível, naquele coração que, sabe,
não compreende as coisas de Deus. E mais interessante que Paulo, quando ele escreve, nos deixa escrito no livro de Atos, através de Lucas, ele diz assim, lá no último versículo, o mais interessante que eu achei foi isso, porque ele nos coloca no último capítulo 28, ele nos diz assim, lá no capítulo 28, no versículo 26, vamos no versículo 25, discordam entre si mesmo e começam a ir embora, depois de Paulo ter dito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Hoje nós vemos muitos usarem 2 Crônicas 7,14. Se eu me humilhar, se meu povo se humilhar e clamar, eu ouvirei e sararei essa terra. Mas Isaías ele fala aqui que esse povo que ainda que ouvisse, nunca entenderá. Ainda que veja, jamais vai perceber. E é o que acontece hoje. Muitos ouviram a voz de Deus, muitos ouviram a palavra, mas não entenderam e continuam não entendendo. Muitos já viram as coisas acontecerem ao seu redor, mas não perceberam, pois o seu coração é insensível, um coração que não de má vontade, sabe? Os seus ouvidos ouviram, mas os seus olhos ficaram fechados. Mas ele nos diz que se nós abrirmos nossos olhos e ouvirmos e entendermos com o coração e nos convertermos realmente, Deus os curaria. Deus os curaria. E aí o Espírito vence a carne. O Espírito pode vencer a carne. Precisamos tomar cuidado. Deus, Ele perdoa nossos erros. Sim, Deus é longânimo, Deus é amor. Mas as consequências de nossas escolhas, aquilo que o nosso coração, através do lado emocional, escolheu, vão ficar, vão permanecer. Ah, pastor, mas como assim? Você já lembra quantas coisas erradas você fez? Quantas coisas erradas você escolheu? Principalmente antes de conhecer a palavra, antes de ouvir a palavra, antes de ter um encontro com Jesus. Muitos, mesmo depois de ter encontro com Jesus, quando Isaías falou sobre isso, quando Isaías nos mostra que muitos ouvirão, mas não entenderão, muitos verão, mas não entenderão, muitos ouvirão, mas não entenderão o que está sendo falado, muitos verão, mas não perceberão. Isso acontece hoje. Isso acontece hoje do mesmo jeito. Que o nosso coração escolheu e nós fizemos as escolhas erradas. E muitas das vezes, hoje, nós estamos colhendo os frutos. Em vez de nós se voltarmos para Deus, nos arrependermos e convertermos dos nossos maus caminhos, pedimos perdão a Deus e se arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós fizemos, e compreendemos que nós agimos errados para que Ele possa nos curar. Não, nós permanecemos achando que Deus é o culpado. E Deus não é o culpado de nada. Nós fizemos as nossas próprias escolhas. Se o mundo hoje está em sofrimento, se o mundo hoje está em um caos, se o mundo está em angústia, é porque o povo esqueceu de Deus. O povo esqueceu de Deus, o povo só se preocupou em orgia, o povo só se preocupou em fazer aquilo que agradava ao seu coração, aquilo que agradava à sua carne. E nós vemos, como nós lemos em Mateus 15, nós vamos ler também lá em Gálatas.
Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Gálatas 5. Gálatas 5, 19. Todas as obras da carne e do coração são enganosas. Ele costuma nos levar a praticar, assim destruindo nossa vida. Em Gálatas 5,19 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo diz mais: Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que digo. É a Bíblia que fala. As nossas escolhas através do nosso coração, que são todas as obras da carne, podem acabar destruindo a nossa vida. Mas se nós deixamos o Espírito vencer a carne, porque há uma luta entre o Espírito e a carne. Se nós deixamos o Espírito vencer a carne, e nós vamos ver os frutos do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esses são os frutos que Deus quer na nossa vida. Não das obras da carne. A carne, ela vai morrer, vai ficar. Mas o Espírito vai sobreviver e vai para Deus. E esse Espírito ele tem que ter amor, tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter paciência, tem que ter amabilidade. Ah, pastor, mas é tão difícil. Tem que ter bondade. Ah, mas é tão difícil, pastor. Somente o domínio próprio. Lembra que eu falei? Que as pessoas, muitas das vezes, xingam com palavrões porque não conseguem controlar a sua raiva. Muitas pessoas se apaixonam guiadas pelo seu coração, dizendo que ninguém manda no coração. Se apaixonam por coisas mundanas, por orgias, por bebedices, por egoísmos, por coisas semelhantes a tudo isso, por feitiçaria, por ódio, sabe? E acabam perdendo o reino de Deus. Mas Deus ele é tão maravilhoso que Ele nos dá uma válvula de escape. E Ele nos diz assim: como não ser enganado por este coração? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Ele sonda as nossas atitudes. Ele sonda-nos. Ele sabe aquilo que nós fazemos. Ele sabe aquilo que nós praticamos. Ele sabe os nossos pensamentos. Então, por ele saber, Ele nos diz como não ser enganado pelo coração. Você lembra que nós lemos no versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Ele quer nos recompensar, mas Ele quer ver como nós vamos agir, como nós vamos operar, como nós vamos fazer na nossa vida. Como é que vai ser a nossa atitude? Ele nos dá uma porta, que é a chave de tudo, a chave para podermos realmente controlar o nosso coração. Ele nos diz: ore sem cessar, ore sem cessar e clame a mim. Clame a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e inimagináveis que não podes ver. É promessa de Deus. Ele diz para nós orarmos sem cessar. Eu te pergunto, meu querido irmão, quantas vezes você ora por dia? Quando você vai deitar,
Como é que você faz? Você deita e dorme? Ou você fala com Deus? Você dobra os seus joelhos? Ou você senta? Ou você fala com Deus, agradece a Deus pelo seu dia, por aquele livramento que Ele te deu? Durante o dia mesmo, na sua caminhada do dia a dia, quando você levanta, Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você fala com Deus? Você fala com todo mundo, você fala com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos. E com Deus? Você ouve seus amigos, você ouve o vizinho, você ouve a mídia, você ouve as coisas que acontecem, você vê as coisas que acontecem no mundo. E Deus? Você ouve a voz de Deus? Ele conhece você, Ele sonda o teu coração. Por isso Ele diz para nós, estude a minha palavra. Lá em Oséias, Ele diz claramente, o meu povo padece porque não conhece as minhas escrituras. E hoje, quantos irmãos estão na igreja e dependem apenas do pastor, está pregando, está falando, mas a palavra diz, examinai as minhas escrituras. Ele quer que nós compreendamos a sua palavra, que nós estudemos a sua palavra, para que quando o mal advir sobre nós, nós possamos ter forças para vencer aquele mal. Ele nos pede claramente também, obedeça a minha palavra. Quando Ele deu os 10 mandamentos para o povo de Israel no Egito, no deserto, Ele deu para que o povo de Israel cumprisse aquilo ali. Porque o povo andava desregado, o povo tinha muitos deuses naquela época por ali. Não é difícil hoje também, existem tantos deuses espalhados pelo mundo. E Ele deu os 10 mandamentos. Jesus falou, não, de todos eu resumo em 2. Mas não é que Ele tirou os 10 mandamentos, meu irmão. Continua os 10 mandamentos valendo. Mas Ele só disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos honrá-lo em primeiro lugar. Nós vamos agradá-lo em primeiro lugar. Nós vamos louvá-lo, glorificá-lo em primeiro lugar. E se nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós não vamos roubar, nós não vamos matar, nós não vamos adulterar, nós não vamos cobiçar. Sabe? É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer. Por isso que quando Ele nos fala no capítulo 17 de Jeremias, no versículo 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende em suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Hoje, o que nós vemos, quantas pessoas que não confiam, dizem que confiam no Senhor, mas estão ansiosas, estão temerosas com tudo que está acontecendo. Mas o Senhor diz, ore sem cessar, busque a mim em oração, clama a mim que eu vou te responder. Converta-se dos seus maus caminhos, para que eu possa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras, recompensar a você. No mesmo capítulo, lá no versículo 14, diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Louve ao Senhor. Quer a cura? Quer ser liberto? Quer ser curado? Quer ser salvo? Louve ao Senhor, adore ao Senhor, busque ao Senhor. Nesses momentos de pandemia que nós estamos enfrentando, nesses momentos de sofrimento, de dor, de angústia, vendo parentes partindo, amigos partindo, por causa de uma doença maldita que assolou o mundo, clame ao Senhor. Diga para Ele, cura-me, Senhor, cura, meu Pai, salva-me, a mim, a minha família, aos meus parentes, as pessoas que estão internadas, as pessoas que se afastaram de Ti, mas que merecem a reconciliação. Porque o Senhor diz na sua palavra
Nós devemos nos buscar a Ele, devemos retornar a Ele, assim como o povo de Israel retornará para Israel antes da volta do Senhor. E o Senhor está voltando, meu querido. O Senhor está voltando. E há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor, que ela se cumpra? Mas não insistem contigo para que se afaste a desgraça. O Senhor quer que a desgraça nos afaste de nós. Ele quer que a desgraça se afaste de cada uma família. Ele quer que a desgraça se afaste do mundo. Mas Ele quer que nós nos voltemos a Ele, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. Que Ele vai nos curar, sim. Ele vai nos libertar, sim. Ele vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele nos ama. Ele te ama. Certamente que Ele te ama. Mas mesmo que você hoje não entenda e não tenha oportunidade de compreender agora, mas busque ao Senhor, que você vai compreender, porque Ele vai continuar com você, dando a você a paz. Ele vai continuar dando a você a oportunidade para que você possa herdar o reino dos céus. Aproveite enquanto você está vivo. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, porque Ele te ama de modo incondicional, tanto que Ele mandou o seu Filho Jesus para nos resgatar, para nos salvar de tudo aquilo que o primeiro Adão fez. Todavia, a nossa vida será ainda melhor na medida em que estivermos próximos dele e das pessoas que podem ser tocadas com atitudes sinceras do seu coração. Peça para Deus sondar o seu coração. Peça para Deus sondar as suas reais motivações e descubra a alegria que é servir a Deus e ajudar as pessoas sem pensar em retorno, apenas porque você obedece aquilo que Jesus falou: amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, meu irmão? Creia nisso. A esperança está em Cristo. A esperança está em Cristo. Ele é a nossa esperança, porque Ele conhece, somente Ele compreende o seu coração, compreende o meu coração. O mundo, a maioria das pessoas, o coração está cheio de esperteza, de astúcia, sempre procurando enganar os outros, porque o coração do homem é incapaz de ver as coisas de maneira correta. Mas Deus, Ele enxerga o teu coração, Ele enxerga o meu coração e Ele quer mudar, Ele quer transformar. E que nesta noite, você aí na sua casa, você aí no cantinho do seu lar, você possa fechar os seus olhos, abrir o seu coração e dizer para Deus: Pai, bendito é o Senhor, e eu confio no Senhor e quero ser um bem-aventurado. Cura-me, Senhor, cura-me, porque eu sei que o Senhor vai afastar de mim toda a desgraça. O Senhor vai afastar da minha família todo o mal. Que os meus perseguidores sejam humilhados e eu não seja aterrorizado com tudo que está acontecendo. Não deixe a desgraça acontecer sobre a minha família, sobre a minha vida. Destrói tudo isso, todo o mal, Senhor, antes dele chegar na minha tenda, antes dele chegar na minha casa, na minha família, porque o Senhor sabe o quanto eu preciso de Ti, o quanto eu Te amo, Senhor, o quanto eu confio em Ti. Confie no Senhor e Ele, que sonda o teu coração, examina o teu pensamento, Ele vai ver, de acordo com aquilo que você está agindo, de acordo com aquilo que você está praticando, Ele vai te recompensar.
E meu querido irmão, a recompensa de Deus é a glória eterna. Ah, pastor, mas e aqui na terra como nós vamos viver? Ele não vai te deixar faltar nada. Ele não vai te deixar faltar porque Ele vai te sustentar. Ele te sustentará, é promessa dele. Ele te sustentará em todas as suas aflições, em todas as horas que você estiver passando por dificuldade. Ele colocará anjos em tua volta para te proteger. Faça como Daniel. Daniel orou 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel orava e Daniel confiou. Enquanto Daniel orava, os anjos lutavam para trazer a bênção até a ele. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue, que mesmo sabendo que ela era impura, mas ela falou: não, eu vou tocar no meu Senhor, porque se eu tocar na orla dele, apenas na orla do vestido dele, eu serei curada. Ela teve ousadia, ela acreditou e ela foi curada. Elias falou para Naamã: mergulha lá no Rio Jordão 7 vezes. Naamã falou: não, esse cara é louco, eu não vou fazer isso, não vou mergulhar. Como que eu vou mergulhar no rio sujo? Eu, um general, um homem de guerra, olha a minha posição, agora eu vou tirar toda a minha roupa, estou todo leproso, as pessoas vão me ver, vão ver o meu pecado, vão ver tudo aquilo que eu estou fazendo de errado. Não, eu não vou fazer isso. Mas os amigos que o amavam também falaram: creia no que o homem de Deus está falando para você. E ele fez, e ele foi curado. Por isso, meu irmão, quantas e quantas passagens na Bíblia nós vemos sobre isso. Por isso que eu te digo, estude a palavra, leia a palavra, que Deus tem o melhor para a tua vida. O seu coração pode ser enganoso. Ele pode fazer com que nós tomemos atitudes erradas emotivamente, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós deixamos Ele tomar controle de nossas vidas, o nosso coração deixa de ser enganoso e passa a ser o coração de Deus, e nós possamos ser que nem Davi, segundo o coração de Deus. Passamos a fazer a vontade do Senhor em nossas vidas. Por mais que o inimigo tente se levantar, por mais que o inimigo tente nos derrubar, os anjos do Senhor estarão à tua volta a te proteger, e Ele, com a sua promessa, vai te curar, vai te salvar, pois Ele não deixará nenhum mal sobre a tua tenda. Esta é a palavra do Senhor, e que ela se cumpra na tua vida, na vida da tua família, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa sexta-feira. Essa sexta-feira de cura e libertação. Em breve nós estaremos juntos novamente, aí na casa do Pai. Estaremos falando com Deus, orando, buscando, ungindo, pedindo ao Pai, não só através do culto online, através de uma palavra online, juntos aí também, como estamos juntos agora, você aí na sua casa, eu aqui, nós vamos orar e pedir a Deus que venha nos abençoar, que venha nos curar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai Santo e Pai querido, o Senhor sonda os nossos corações. Oh, Papai, olha este mundo, Deus, como está. Olha este mundo, Senhor, como o coração dos homens está tão enganoso. Como o coração dos homens, Senhor, está tão afastado de Ti. Hoje, ó Pai, nós vemos as pessoas Te buscando. Muitas pessoas estão se voltando para Ti, ó Pai, porque estão apavoradas com a situação que está acontecendo neste mundo, Senhor, nesta nação, neste país, nesta cidade, no bairro, com as suas famílias. E muitos estão se voltando a Ti. E eu peço, ó Pai, por essas pessoas que estão hoje internadas, por essas pessoas que estão internadas na UTI, entubadas, Senhor, familiares, amigos, que possa, Senhor, ter um toque das Tuas mãos. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela tocou no Senhor,
Mas muitos, ó Pai, nesta hora não podem tocar em Ti. Mas eu te peço que o Senhor toque nelas, com as Tuas mãos ensanguentadas, com as Tuas mãos santas, ó Pai. O Senhor que é onipresente, onipotente, onisciente. Que o Senhor visite todos os hospitais, Senhor, todas as UTIs, todas as casas, Senhor, todas as famílias que estão passando em desespero por necessidade, Senhor, nesses momentos de aflição, ó Pai, aonde o coração do homem fez com que tudo isso chegasse ao ponto que está. Este coração corrupto da humanidade, Senhor, que levou com que o povo do mundo, o Teu povo também, Senhor, passe a sofrer. Por isso eu venho te pedir nesta hora, entra com providência, Senhor. Entra com a cura, entra com a libertação, entra com a salvação, ó Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que está junto conosco, orando, clamando a Ti, buscando a Tua palavra, Senhor, buscando o Teu poder, buscando um toque de Tuas mãos sobre nossas vidas. Liberta, Senhor, cura este Brasil, cura esta nação, cura este mundo, Senhor, não apenas desta doença que está matando, que está tirando a vida de muitas pessoas, não apenas disso, Pai, mas cura o coração desta corrupção maldita que o homem tem, Senhor, desta carne, deste envolvimento com a carne, Senhor, aonde só vai através das orgias, através do adultério, através das brigas, através da bebedice, através das farras. Cura este coração da humanidade, ó Pai, para que este coração possa ter os frutos do Teu Espírito, Senhor, e que esta terra possa ser sarada, que as pessoas possam se converter dos seus maus caminhos, ó Pai, e ter essa terra sarada, em nome de Jesus, ter as suas famílias saradas, ó Pai, pela Tua graça e pelo Teu poder, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Assim seja, ó Pai. Amém e amém. Amém, meu querido irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que Deus toque no seu coração. Abra o seu coração, deixa Jesus entrar, deixa Jesus morar no seu coração, porque quando Ele entrar no seu coração, esse coração enganoso de carne se torna um coração espiritual e a mudança, a transformação na sua vida é grandiosa. Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Amém? Que você possa ser feliz, que você possa ter um final de semana abençoado. Que nós vamos nos encontrar domingo, no culto da família, com mais uma palavra do coração de Deus para a sua vida. E vai se preparando aí. Nós estamos próximo dos 21 dias de jejum de Daniel, onde eu vou estar explicando para todos os irmãos como nós vamos fazer esses 21 dias de Daniel, o propósito, para que nós possamos ser abençoados, abençoar a nossa família e abençoar esta nação, em nome de Jesus, através da nossa oração e do nosso jejum, assim como Daniel fez pelo povo de Israel, por aquele povo que necessitava. Nós vamos clamar nesses 21 dias. Eu não sei a tua necessidade, eu não sei o que o teu coração está pedindo para Deus, o que você precisa de Deus, o que você quer para essa nação, qual é o teu amor por esse mundo, qual é o teu amor pelas pessoas. Mas Deus conhece, Deus sonda a tua vida, Deus sonda você. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um ótimo final de semana, que Deus abençoe a tua família, que Deus guarde a tua família e que Deus te dê a paz, que Deus te dê a luz, que Deus te dê a graça, que Deus te dê o amor, para hoje e para todos sempre. Assim seja. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre no meio de vós. Você que acredita, está na sua casa aí, diga amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Um forte abraço.